Aquele momento, aquele nó na garganta, a escuridão que parecia engolir tudo, aquele instante que você jurou que te quebraria. Pois bem, e se eu te dissesse que ali, naquele exato ponto de dor, residia não o seu fim, mas um portal para uma compreensão tão profunda de si mesmo que você jamais imaginou ser possível. Há 2500 anos, os gregos descobriram um segredo chamado Talmazen no espanto que transforma dor em significado. Hoje, vou te mostrar como o trauma, aquele peso que você carrega, pode ser o ponto de virada para uma vida mais profunda e plena. Está pronto para mudar a forma como você vê suas cicatrizes. Trauma. Só de ouvir essa palavra, algo dentro de você pode se apertar. Essa sensação de choque, de estranhamento diante do inesperado. Os gregos antigos tinham uma palavra elegante para ela: Talmazen. Todos nós temos feridas, perdas, decepções, momentos que nos marcaram. Mas e se, em vez de apenas carregar essas cicatrizes, você pudesse usá-las como um portal para crescer? Talmazen é uma ideia grega que significa maravilhar-se. Para filósofos como Platão e Aristóteles, esse espanto, a própria faísca da filosofia, o desejo de entender o porquê por trás do véu das aparências, era o espanto diante do mundo que nos fazia refletir e encontrar sentido. Neste vídeo, você vai aprender como usar esse espanto para transformar o trauma em um ponto de virada, com práticas simples que podem mudar a forma como você vive. Está pronto para mudar a forma como você vê suas cicatrizes. Pense bem, o trauma, em sua essência, não é um evento que nos arremessa para fora da nossa compreensão habitual do mundo. Ele estilhaça nossas certezas, nos confronta com a fragilidade da vida e a nossa própria vulnerabilidade. Talmazen é mais do que uma palavra, é um estado de espírito. Imagine que você está no fundo do poço e de repente, algo te faz parar e olhar para cima. Uma estrela brilha no céu. Por um instante, você sente que há mais na vida do que a sua dor. É um Talmazen visceral, muitas vezes doloroso, mas inegavelmente poderoso. Assim como os primeiros filósofos se maravilhavam com o céu estrelado e se perguntavam sobre sua origem, o trauma nos força a olhar para dentro, para as profundezas do nosso ser, e questionar quem somos agora, neste novo cenário. Esse é o espanto que os gregos chamavam de Talmazen. Aristóteles dizia que a filosofia começou quando os homens se maravilharam com o universo e começaram a perguntar por quê. Mas esse mesmo espanto pode ser usado para olhar para dentro. O trauma, por mais pesado que seja, carrega perguntas: por que isso aconteceu comigo? O que isso me ensina? Estudos de psicologia, como os do Dr. Bessel van der Kolk, mostram que refletir sobre experiências dolorosas com curiosidade pode ajudar a reescrever nossa narrativa interna. Reduzindo o impacto do estresse pós
pós-traumático. Quando você se permite maravilhar-se com sua própria história, o trauma deixa de ser só dor e se torna uma ponte para o crescimento. Mas aqui está o problema: a maioria de nós foge do trauma. Enterramos a dor, fingimos que está tudo bem, ou ficamos presos na repetição da história, sem conseguir enxergar além da ferida, em um ciclo de autopiedade, culpa e raiva. Por quê? Porque olhar para nossas feridas é assustador. É como se o espanto inicial paralisasse a nossa capacidade de questionar, de buscar um novo significado. E assim, o potencial transformador do trauma se perde, soterrado sob o peso da mágoa. Vivemos em uma sociedade que nos diz para seguir em frente o mais rápido possível. Mas quando evitamos o trauma, ele não desaparece, ele cresce. Estudos mostram que suprimir emoções ligadas a eventos traumáticos pode aumentar a ansiedade e até afetar a saúde física. Sem um momento de pausa, sem aquele espanto que nos faz perguntar o que isso significa, ficamos presos, como se a vida fosse um peso que carregamos sozinhos. Vamos resgatar aquele Talmazen original, não o da beleza, mas o do choque. E se, ao invés de nos retrairmos, usássemos essa quebra da realidade como um convite à mais profunda investigação? O trauma nos força a confrontar nossas crenças, nossos valores, a forma como víamos o mundo e a nós mesmos. É uma oportunidade brutal, sim, mas também única, de desconstruir o que não serve mais e reconstruir uma versão mais autêntica e resiliente de nós. Em vez de fugir do trauma, você encarasse-o com curiosidade. Aqui está uma prática simples, inspirada no Talmazen, que você pode começar hoje. Leva só 5 minutos, escolha um espaço seguro, um lugar onde você se sinta confortável, como seu quarto ou um parque. Respire, com intenção, feche os olhos, inspire por 5 segundos, segure por 5, expire por 5. Repita 4 vezes. Conecte-se com sua história. Pense em um momento difícil da sua vida. Não se force a reviver a dor, mas pergunte: o que esse momento me ensinou sobre minha força? Maravilhe-se. Olhe ao seu redor, imagine algo que te inspire, uma árvore, o céu, uma memória boa. Deixe-se sentir espanto por estar aqui, apesar de tudo. Escreva uma frase, pegue um caderno e anote algo como: eu sou mais forte do que imaginava, ou minha dor me levou até aqui. Essa prática não apaga o trauma, mas te ajuda a enxergá-lo de um novo ângulo. Com o tempo, você começa a ver suas cicatrizes não como fraquezas, mas como provas da sua resiliência. Imagine por um instante aquele trauma que te assombrou por tanto tempo. Olhe para ele não como uma cicatriz feia, mas como uma marca de batalha, um testemunho da sua força de sobrevivência. Veja suas cicatrizes como estrelas em um céu escuro. Cada uma delas conta uma história não só de dor,
mas de coragem, de sobrevivência, de quem você se tornou. Pergunte-se: o que essa experiência me ensinou sobre mim mesmo, sobre o mundo? Que novas prioridades emergiram dessa dor? Que partes de mim foram forçadas a morrer para que outras, mais fortes e verdadeiras, pudessem florescer? O Talmazia nos ensina que o trauma não é o fim, mas um começo. É o momento em que você olha para a sua vida e percebe: eu passei por isso e estou aqui. Esse espanto, essa maravilha diante da sua própria força, é o que te liberta. Você não é definido pelo que aconteceu com você, mas pelo que você escolhe fazer com isso. Esse é o Talmazem do trauma em ação, a perplexidade inicial se transformando em uma profunda busca por sabedoria interior. O trauma, meus amigos, não precisa ser o seu ponto final. Ele pode ser, paradoxalmente, o seu ponto de virada. Ao abraçar o Talmazia e que ele inevitavelmente nos impõe a quebra da nossa normalidade, o assombro diante da dor abrimos a porta para um crescimento profundo e significativo. Ao invés de fugir da pergunta por que isso aconteceu comigo, podemos transformá-la em o que posso aprender com isso sobre mim e sobre a vida. Essa é a alquimia do Talmazem do trauma, transformar a dor em sabedoria, a fragilidade em força, e o fim em um novo começo. O Talmazia nos mostra que o trauma, por mais pesado que seja, pode ser um ponto de virada. Com uma pausa de 5 minutos, você pode transformar dor em aprendizado, cicatrizes em força. Não é sobre apagar o passado, mas sobre escrever um novo capítulo. Então, hoje, experimente a pausa do espanto. Olhe para sua história com curiosidade. Maravilhe-se com quem você é, e veja como o trauma pode se tornar a faísca de uma vida mais rica e significativa. Se essa perspectiva ressoou com você, se você sentiu um despertar ao olhar para suas próprias experiências de uma nova maneira, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com aqueles que você sente que precisam dessa mensagem. E, o mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuarmos explorando juntos os caminhos da mente do crescimento pessoal. Deixe nos comentários suas reflexões sobre o seu próprio Talmazem. Qual foi aquele momento de choque que, com o tempo, se transformou em aprendizado? Sua história pode inspirar outras pessoas. Lembre-se, a jornada de transformação continua. Vamos juntos transformar cicatrizes em